Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique e aqui eu vim dar dicas a respeito do momento, do pós-operatório da cirurgia ortognática, referente à questão da alimentação. Como é que fica, até mesmo a evolução da consistência da dieta. E aqui eu vou dar dicas. Então é importante que você entenda que eu já passei pela cirurgia e sou nutricionista. Então as minhas dicas aqui são pelo profissional nutricionista, mas também, juntamente com o fato de que eu já passei pela experiência do pós-operatório. Então eu falo literalmente com propriedade. Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. Bom, a dieta ela vai evoluindo a consistência. No pós-operatório, você vai começar pela fase líquida. Então você vai ficar um tempo se alimentando apenas e exclusivamente de líquidos. Obviamente, água, mas nem só de água você vai viver, Então você vai precisar consumir outros líquidos. Bebidas como sucos, de preferência, sucos integrais, sucos de fato da fruta, que sejam realmente naturais. Nada de sucos artificiais assim, que sejam com muitos aditivos artificiais. Não, nada disso, tá? Fora o fato de que o suco pode ser preparado em casa mesmo, da própria fruta, como eu já meio que falei anteriormente. O suco da fruta pode ser pronto, desde que seja natural, ou preparado mesmo em casa. Aí você pode também fazer o uso de vitaminas. Por exemplo, tem gente que faz vitamina de abacate. Lembrando que, por exemplo, a vitamina, se for usar o leite, não necessariamente tem que ser o leite de vaca. Pode ser o leite vegetal, tá? Só para deixar bem claro. E aí, falando em leite, o próprio leite puro pode ser consumido. Novamente, não necessariamente precisa ser o leite de vaca, pode ser o leite vegetal. Tem leite de amêndoas, por exemplo. Eu digo não necessariamente precisa ser o leite de vaca porque, nutricionalmente falando, talvez não seja um momento interessante de consumir leite de vaca, ou independente disso, talvez a pessoa tenha algum tipo de intolerância ou alergia à proteína do leite de vaca. Então, tem como você consumir um extrato vegetal, que as pessoas chamam de leite vegetal aí. E aí, o que você precisa entender é que você tem que ser criativa, porque, por exemplo, fica um pouco restrito quando você começa a pensar, Nossa, eu nunca me alimentei de líquidos o dia inteiro, e agora você tem que se desdobrar, Então, é realmente o que você puder ter a aceitação, que seja líquido, pode bater no liquidificador, peneirar, e se você ter a aceitação, é bem-vindo. Por exemplo, um caldo de feijão. Então, um feijão cozido, o caldo pode ser consumido. Ou um caldo de uma sopa pode ser consumido. Porém, gente, esses caldos, dependendo de como houve o preparo ali, um caldo de feijão, um caldo de uma sopa, ele não vai ter tantas calorias assim. E a pessoa não pode ficar, faltando calorias, faltando nutrientes, Enfim, o organismo precisa se recuperar nesse momento de pós-operatório. Então, cuidado, Não pense só que, qualquer coisa líquida que venha, pronto, tá bem-vindo. Sim, mas nem tanto, porque você tem que pensar também na composição nutricional desse líquido que você vai estar consumindo. É aí que entra, muitas vezes, a necessidade de você ter uma suplementação, onde você tem um suplemento em pó, você mistura com água, ou dentro de alguma preparação líquida, com alguma bebida, algum suco, e aí você consome. Geralmente o suplemento ele vai ter algum tipo de teor proteico, justamente pela maior dificuldade de você ter o suporte proteico vindo de alimentos líquidos. Não que seja impossível, mas é porque quando você pensa, por exemplo, em suco, é carboidrato, Então, para você não ter deficiência proteica, porque a proteína ela é muito importante para justamente o reparo tecidual, a cicatrização. Então, não pode ter deficiência de proteína. Então, um suplemento muitas vezes é necessário. Agora, justamente como eu falei, que eu sou nutricionista, eu deixo bem claro que tudo que eu falo aqui não deve ser usado para que você, vou pegar esse vídeo e vou me autoprescrever a minha dieta. Não. Faça consulta com o nutricionista, de preferência, antes mesmo de você fazer a cirurgia. É interessante você já fazer um acompanhamento, se você não fazia, para você já melhorar o seu estado nutricional antes da cirurgia, tá?
E aí você vai fazendo todo um acompanhamento até já para pensar, né, no pós-operatório, planejar, né, como é que vai ser. Ao invés de você, né, esperar o pós-operatório chegar para você, eita, tô desesperado, desesperada porque eu não sei o que comer, né? Então já se prepara antes com esse profissional. Obviamente que, ó, tem que ser tudo bem conversado. Você tem que seguir as orientações do seu ou da sua cirurgiã, porque vai ser esse profissional que vai liberar, né, a evolução para a próxima consistência de dieta. Então, do líquido pode evoluir para a consistência tal, para pastosa. Aí você vai evoluindo de acordo com a evolução liberada pelo seu ou pela sua cirurgiã. Mas aí o que comer exatamente, né, o seu ou a sua nutricionista vai te orientar especificamente nisso. Então é importante seguir, né, as recomendações profissionais, e esses profissionais precisam ter as suas condutas comunicadas um ao outro. E você, paciente, né, vai ter muito um papel, né, disso. Obviamente, né, os familiares também, né, porque no pós-operatório o paciente fica meio que, né, com a parte de ficar falando um pouco limitada, ou pelo menos por receio, né, você evita ficar falando muito. Então os familiares vão ter muito esse papel ali de ajudar a comunicar essas questões todas aí. Mas deixando bem claro isso, que esse vídeo não substitui, né, a importância de você ter acompanhamento com o nutricionista. Deixando bem claro isso, inclusive, né, eu peço que você garanta a sua inscrição aqui no canal, para você ter dicas aqui, né, sobre alimentação, saúde de um modo geral. Aqui embaixo você encontra o botão vermelho escrito inscrever-se, e aqui do lado você encontra o sininho. Clica no sino, vai abrir uma janelinha, seleciona a opção todas e se certifique nas configurações do seu celular se você habilitou, né, para que o aplicativo YouTube te mande notificações. Só assim você receberá avisos toda vez que eu postar novos conteúdos por aqui. Bom, aí quando você for evoluindo a consistência, você chegou na consistência pastosa. Bom, você pode ter aí, né, o consumo de coisas que podem ser amassadas. Então você pode amassar uma fruta, você vai amassar e você vai engolir, né? Você não vai mastigar. Então tem que ser tudo que você puder amassar sem precisar mastigar, meio que está liberado. Então uma fruta que possa ser amassada pode, purês podem, até mesmo, né, batatas, por exemplo, batata inglesa, batata doce, você cozinha, né, e você amassa depois, e você pode ser também como opção, né, de alimento pastoso. Um macarrão amassadinho também pode. E aí você vai, daqui a pouco, evoluindo aos pouquinhos, né? Porque você passou de um líquido para algo que você está com algo mais consistente, mas sem mastigar. E daqui a pouco você vai começar a ter a sua mastigação voltando. Aí você vai começar a ter a liberação de poder mastigar. Beleza. Mas antes, né, eu peço que você já comente aqui embaixo se você, né, já está gostando do conteúdo. Dúvidas podem mandar aqui embaixo. Se você, né, quiser dar elogios ao vídeo, enfim, fique à vontade. Deixo bem claro aqui, né, dúvidas que demandem orientações orientações nutricionais específicas, você tem que fazer a sua consulta. Inclusive, nesse momento em que eu estou gravando e liberando esse vídeo, está tendo a pandemia da Covid. Então, o Conselho Federal de Nutricionistas, né, permitiu a assistência nutricional online até que haja o fim da pandemia. Então, se você estiver vendo esse vídeo enquanto a pandemia estiver ainda existindo, se você tiver interesse em agendar consulta online comigo, fique à vontade, né, entre em contato comigo no Instagram ou por e-mail. Se você quiser o meu e-mail, me pede aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, quando você puder mastigar, é importante que fique bem claro, beleza, você vai mastigar, mas você ainda não vai mastigar coisas muito duras. Então nada de você pegar uma maçã e querer morder diretamente, não. Carnes, evitar, obviamente, carnes com cortes grossos, carnes mais duras, porque você não vai, nesse momento ainda, mastigar coisas muito duras, não é recomendado. Então quando você puder mastigar, ok, você pode consumir um feijão, um arroz, por exemplo, um feijão bem cozido, né, para que você não tenha ali um grão mais duro. Você pode consumir carnes? Pode, desde que seja carne molinha, por exemplo, um frango cozido com a carne bem macia, desfiada, né, a carne desfiada, então tudo isso vai facilitar. Então você pode mastigar, mas é aquela mastigação que não demande você morder com muita força. No caso de frutas, né, como eu falei no caso da maçã, de evitar frutas duras, qualquer alimento duro, na verdade, mas uma fruta que você pode pensar aí, né, que seja macia, a banana. Inclusive, se eu não me engano, foi justamente, né, a primeira fruta que eu consumi mastigando de fato foi a banana, porque você morde, é macio de morder, então é bem tranquilo nesse sentido. E aí no mais é isso, tá?
você vai evoluindo aos poucos. No caso, né, eu lembrei que agora, né, na fase líquida, uma coisa que pode ser consumida é o sorvete, que você pode pegar, né, o sorvete, deixa ele derreter, aí você bebe, né? Na fase pastosa, você pode pegar o sorvete, ele na consistência ali, né, meio pastosa, também pode. Mas deixa bem claro que, né, a composição desses sorvetes comuns pode não ser tão interessante para esse processo do pós-operatório. Então é importante que, olha, pode, mas será que você deve consumir? É algo a se pensar aí. Porque pode ser interessante para o indivíduo que está ali, né, até mesmo, né, nesse processo todo aí desgastante, né? Poxa, um sorvetinho pode melhorar um pouco um humor que seja, mas que a pessoa tenha consciência que não é para ficar consumindo sorvete todo dia. Ah, eu tenho que comer coisas líquidas, então vou tomar, né, o sorvete ali, espero ele derreter para ficar líquido todo dia. Não, também não é assim. Não é qualquer coisa líquida, porque se for qualquer coisa líquida, você vai consumir refrigerante, e não é bem por aí. Deixo bem claro, nesse pós-operatório você precisa se alimentar bem, se nutrir bem, para que a sua recuperação seja realmente facilitada, né? Então você quer recuperar o mais rápido possível, e para isso você precisa que o seu corpo esteja bem nutrido. Então não é consumir qualquer coisa líquida na fase líquida. Ah, quando for a consistência pastosa, qualquer coisa pastosa. Não. Tem que ter um critério ali. Por isso a importância de acompanhamento profissional, como eu já mencionei aí. Inclusive, né, esse vídeo faz parte da playlist Minha Cirurgia Ortognática. O link dessa playlist eu deixo aqui embaixo na descrição, porque você pode ir lá conferir outros vídeos relacionados à suplementação que eu citei aí. Obviamente você vai usar suplemento de acordo com a indicação do seu ou da sua nutricionista, justamente para que tudo esteja calculado para atender às suas necessidades nesse momento de pós-operatório. Então tudo precisa de um cálculo, e aí quem vai fazer isso é o profissional nutricionista. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com mais informações passadas. Aqui na tela, né, já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.